Oi, turma do oitavo ano, vamos estudar filosofia. Peguem um livro de vocês aí, capítulo 6, tá? Vamos lá, oitavo ano, filosofia. Olha só, o capítulo 6 de vocês, de filosofia, vem trazendo esse contexto aqui. O ser humano nasce com o destino já traçado? É uma questão. O ser humano nasce com o destino já traçado? Já está o destino traçado, tudo que vai acontecer? Vocês acreditam nisso? Né? Eu não. Olha só, essa foi uma questão que muitos filósofos da época do passado refletiram, né? De épocas diferentes, né? Também os filósofos começaram a pensar: será que todo mundo tem um destino já traçado? O que vai acontecer, o que não vai acontecer? Tá tudo certo, né? Então é uma questão assim de muitos filósofos naquela época, né? E de algumas outras épocas também eles refletiram muito, né? Sobre essa questão aí desse destino, aí se o destino já está traçado, né? Olha só. Então assim, vocês pensem assim. Tem uma outra pergunta para vocês pensarem. Eu tenho um destino já determinado? Você já tem um destino determinado? Sem que eu nada possa fazer, né? Eu não posso mudar a minha realidade porque o meu destino já está traçado? Ou eu tenho a liberdade para fazer escolhas e para construir dia após dia a minha própria história de vida? O que vocês acham? É lógico que a gente tem essa liberdade de escolha, né? Porque a gente muda o nosso pensamento, a gente muda os nossos gostos e a gente vai mudando a nossa história. De repente, hoje eu tenho um pensamento: eu quero fazer tal coisa, eu quero mudar, quero ir para uma cidade. Aí daqui a algum tempo eu falo assim: não, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, eu gosto daqui, né? Aqui tem tudo. Vocês entenderam? O destino da gente é a gente que faz, porque a gente tem a liberdade de escolha. Deus deu isso pra gente, o livre-arbítrio, né? Pra gente escolher as coisas que queremos fazer. Tipo assim, se eu tivesse um destino traçado, né? Eu não teria por que fazer escolha. Se o ser humano já tivesse o destino traçado, ele ia escolher o quê? Né? Ele ia escolher somente aquilo que está o destino traçado, mas ele não tem como o ser humano saber qual é o destino dele. Então, assim, isso aqui foi uma questão que surgiu há muitos séculos atrás, provavelmente, né, de quem não acredita no livre-arbítrio, né, uma pessoa que não acredita na Bíblia, né, e que pensa que tudo estava destinado, eu estou destinado a acontecer isso na minha vida e nada do que eu fizer posso mudar. Pode sim, a gente muda o ritmo da nossa vida, a gente muda os rumos da nossa vida com as nossas escolhas, ok? Olha só, quem acredita em destino determinado, revela o quê? Um pensamento mítico. Pensamento mítico é um pensamento fantasioso, é um pensamento assim, muito ilusório, né? Então a pessoa fala assim: eu acredito que meu destino está predestinado, o meu destino está determinado já, né? Pré-determinado. É uma pessoa que tem o quê? Um pensamento místico, que é a mitologia da época bem antiga, em que os filósofos não acreditavam mais, e foram os filósofos que derrubaram a história das mitologias, que eram histórias fantásticas, histórias imaginárias, sobrenatural, né? Então foi isso que aconteceu há séculos atrás, quando os filósofos não acreditavam mais nessas respostas mitológicas, tá? Então, assim, se você acredita em destino, coisa determinada, então você está vivendo lá no passado. Pensamento mitológico, pensamento mítico, né? Olha só, e o que aconteceu? Para o povo da Grécia antiga, naquele período antigo, o destino dos seres humanos estava na mão dos deuses. Olha só, era uma história até interessante, né? Então, para o povo da Grécia antiga, o destino de cada um dos seres humanos estava na mão dos deuses, né? E especificamente na mão de 3 deusas. Olha só o que eles acreditavam naquela época. Então, o destino de cada pessoa estava na mão de 3 deusas, né? E o destino era como se fosse um tecido, que era tecido por essas 3 divindades, tá? Então, cada pedaço de tecido era a história de alguém. Olha só, eram as moiras. Então, essas divindades chamavam moiras, tá? Elas eram irmãs e elas determinavam o destino de cada pessoa. Olha que história fantasiosa, né? Então, as moiras eram 3 irmãs, tá? E elas é que determinavam o destino de cada pessoa. Olha só, o nome de uma delas, tá? Cloto.
ela tecia o fio da vida. Então a Cloto tecia o fio da vida da pessoa, né? Então ela determinava o nascimento, nascia as pessoas ali, ela já estava tecendo o fio da vida daquela pessoa que nascia. Láquesis, né? Era outra irmã. Ela, o que ela fazia? Ela puxava e enrolava o fio, tá? Então ela puxava e enrolando o fio. Então o destino das pessoas estava totalmente nas mãos dessas moiras, dessas 3 irmãs. Então, a Cloto tecia o fio da vida, nascia a pessoa. Láquesis puxava e enrolava o fio, a história da vida da pessoa. E Atropos, que era a terceira irmã, ela cortava o fio da vida. Agora é a hora da pessoa morrer, cortava o fio, a pessoa morria. Então eles acreditavam que a pessoa nascia, então a Cloto começava a tecer o tecido. E a Láquesis começava a puxar e enrolar o tecido, né, da vida dessa pessoa durante todo. E a Atropos, quando a pessoa morria, falava assim, a Atropos cortou a vida dela. Olha que loucura, né, essa história, certo? E vocês sabem que dessa história aí, que surgiu como se fala? Uma expressão popular, que vocês já devem ter escutado, que fala assim, estar com a vida por um fio, aquela pessoa está com a vida por um fio. Surgiu da Grécia, aliás, lá da Grécia surgiu muitas expressões populares que até hoje existe, que a gente usa como essa, nossa, eu tô com a vida por um fio, assim, né, a pessoa que tá, nossa, a vida dela tá por um fio, justamente veio dessa história grega, né, fantasiosa aí das moiras, né, dessas irmãs, tá, isso aí, o livro de vocês, o capítulo 6, começa falando sobre isso aí, tá, e tem uma pergunta bastante interessante aqui no início do livro de vocês, tá? No capítulo 6 eu estou explicando para vocês a página 27 e 28, tá? Você costuma fazer planos? Todo mundo faz plano. Você faz plano até do que você quer comer no final de semana, né? A gente faz planos para viajar. A gente faz planos para ver o que vai acontecer no final de semana, onde a gente vai, o que a gente vai fazer, apesar que a gente não tá podendo sair mais agora, né? Então, assim, faz parte da nossa vida fazer planos. Se nós temos essa capacidade, essa liberdade de fazer planos, nós não temos um destino pré-determinado, né? Tem uma outra questão aqui também. Quais são os seus projetos de vida, né? Projetos de vida, assim. O que vocês querem na questão educacional? Vocês vão estudar para ser um médico, um enfermeiro, um engenheiro, né? Qual é a profissão que vocês vão seguir? Que vocês querem mesmo, que é uma coisa assim que está no coração de vocês e no pensamento de vocês. Não, é uma profissão que eu vou fazer, eu vou seguir essa profissão, eu gosto dessa área, né? Isso é um projeto de vida, né? Tipo assim, tá no meu projeto de vida, eu quero me casar, eu quero ter no máximo 2 filhos, né? É um projeto de vida. Quero ter minha casa, né? Quero ter um apartamento, eu vou trabalhar em tal lugar, eu quero ter um salário para me poder, né, comprar um carro. Então, assim, são projetos de vida. A gente tem essa liberdade para fazer esses projetos de vida e para ir pondo em prática, né? Lá na frente você pode mudar? Pode! Se você tinha um projeto de vida, de fazer uma faculdade de odontologia, e você chega lá no final e fala, não, eu acho que eu não vou fazer odonto, não. Eu acho que eu vou fazer medicina clínica mesmo. Eu acho que eu gosto mais. Vocês entendem? Né? Os planos, os projetos da nossa vida podem mudar quando os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos objetivos também mudam, né? Então, é uma resposta aí para essas questões aí de vocês aí do começo do capítulo 6 de vocês, né? Então, e aqui tem uma outra questão muito interessante aí no livro de vocês. É possível inferir que a vida segue uma ordem natural, uma espécie de roteiro em que tudo é predeterminado, né? É possível que a vida segue essa ordem natural? Tudo está determinado? Não, não é possível, né? Não é tudo, nem tudo está determinado, porque a gente faz escolhas diferentes em diversas fases da nossa vida. Quando você é adolescente, jovem, adulto, você vai mudando as suas ideias, você vai mudando os seus gostos. Não tem como a gente ter, né, uma coisa pré-determinada na nossa vida.
Então, quando a gente pensa que nós somos seres humanos, temos pensamentos, temos ideias diferentes, né? A gente tem gostos diferentes. Hoje, coisas que eu gosto hoje, amanhã eu posso não gostar. Então, como a gente tem essa liberdade, então não existe, né, uma vida pré-determinada dessa maneira, tá? A gente realmente, como seres humanos, né, a gente pode fazer as nossas escolhas, a gente pode tomar as nossas decisões que vão mudar o rumo da nossa vida, né? E por isso que a gente precisa fazer boas escolhas, né, ter objetivos muito bons para a gente tomar um rumo bem certo na nossa vida, porque muitas vezes as nossas escolhas, né, podem nos levar a um rumo errado. Mas mesmo que a gente ande no rumo errado, a gente ainda tem a chance de, opa, peraí, vou retornar, vou começar de novo e vou fazer a coisa certa para entrar no rumo certo. Então, diante de toda essa realidade que a gente vive, não tem como ter um destino pré-determinado, ok? Esse aí é o início do capítulo 6 que eu tô passando para vocês, eu tô olhando aqui no livro de vocês, tá? Que fala até, tem uma história aqui, tem mais coisas aqui que depois a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Na próxima videoaula eu vou encerrar esse capítulo 6 aqui com vocês, vou ler mais alguma coisa do capítulo 6 para vocês, que ainda tem mais uns textos aqui interessantes, tem uma história aqui chocante também, né? Uma história grega, aquelas histórias fantasiosas, né? Se vocês quiserem dar uma lida, pode dar uma lida, ok? Então, até a próxima aula, tchau!